Olá, para quem não me acompanha lá no Instagram, meu nome é Erika de Moraes, eu sou advogada de contratos e de Lei Geral de Proteção de Dados. E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre os 6 principais erros na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então fiquem até o final do vídeo que eu tenho certeza que cada dica será válida. Desde já, eu quero lembrar que esse vídeo se trata apenas, exclusivamente, da minha opinião. E o primeiro erro que eu vejo que pessoas cometem na hora de adequar a empresa à Lei Geral de Proteção de Dados é pegar o modelo no Google e achar que isso vai ser o suficiente para mostrar que a empresa está adequada, achando que não há necessidade de ter um profissional, o DPO ou encarregado de dados, para adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Acontece que isto é realmente um erro. Se nesse documento que você pegou está escrito que a empresa fez a adequação de tal forma, esse documento não será o único válido para demonstrar que realmente foi dessa forma que aconteceu. Se você diz que aconteceu de forma X e aconteceu de forma Y, pode ter certeza que lá no final vai dar muito errado. Haverá uma chance muito grande de você ser processado ou de você ter que responder administrativamente perante a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, justamente por achar que tudo isso vai ser o suficiente para comprovar que você realmente está em conformidade, mas na verdade sua empresa estará em desconformidade. Não responderá judicialmente ou administrativamente perante a ANPD, a empresa que estiver de acordo com todos os princípios básicos da Lei Geral de Proteção de Dados, tiver justificado cada dado conforme a base legal, ou seja, dentro das hipóteses legais, e conseguir demonstrar documentalmente que fez tudo o que era possível para que aquele dado ficasse realmente protegido. Afinal, estamos falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não adianta você ter um documento dizendo que o dado está protegido se você não tem como comprovar que ele de fato está protegido. E a lei já exige, sim, a comprovação de cada etapa da adequação. E o segundo erro é achar que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é apenas nos casos em que a empresa tiver sites ou algum sistema, algum software. Porém, primeiro é preciso adequar as pessoas, informar as pessoas, trazer a cultura da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da empresa, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é para mudar a cultura. Então, lá na etapa inicial, vai precisar conversar com todas as pessoas da empresa, individualmente ou coletivamente, para que aí, depois sim, haja a adequação dos sites ou dos sistemas da empresa. Se você for observar bem, quem é que está por trás daquele site, daquele sistema, daquele software? São as pessoas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Por isso que a adequação precisa começar primeiro com as pessoas, para depois atingir os seus sistemas. E se você chegar aí e me disser, tá, mas a minha empresa não tem sistema, então é obrigatório que tenha a adequação? Sim, é necessário que tenha adequação da empresa, independentemente da empresa ter um software, um sistema ou um site. A lei ela é bem clara ao dizer que deverá haver adequação à Lei Geral de Proteção de Dados dentro da sua empresa, simplesmente pelo fato de você coletar dados. A coleta de dados, para você trabalhar, você precisa pegar o nome, o CPF, o RG, algum documento, algum número de documento, a profissão daquela pessoa. Você coletou esse dado? Se você coletou, você vai armazenar, você deve eliminar conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sim, a sua empresa deve estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo se você trabalhar com contratos. O seu contrato precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados também. A sua cabeça explodiu agora, né? É muita informação. E o erro número 3 é um erro clássico, que é achar que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na empresa tem a ver apenas com políticas de privacidade. É só fazer uma política de privacidade, aquele documento de políticas de privacidade, que a empresa estará adequada. Errado. A política de privacidade é apenas um dos mais de 6 outros documentos que tem a Lei Geral de Proteção de Dados. A documentação que a sua empresa vai precisar
Para estar adequada, para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, dependerá da atividade da sua empresa, de cada dado que a sua empresa coleta e a justificativa de cada dado, a base legal para que cada dado seja coletado. E apenas ter a política de privacidade, apenas ter esse documento, já demonstra que a sua empresa não está adequada. Então, para cada documento que a empresa precisa ter, vai depender da necessidade da empresa. Fora que a parte de elaboração do contrato é lá para o final da parte da adequação, é lá para uma das últimas etapas. Existem várias outras etapas antes. Quando eu vou fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma empresa, eu uso 7 passos, 7 etapas. Porém, tem outros profissionais que usam 4 etapas, 5 etapas, mais comumente 6 etapas. Tudo vai depender do profissional, mas a parte de elaboração de documentação é mais para o final, porque como eu disse lá no início, a gente vai trazer a cultura da adequação dentro da empresa, vai entender como é que funciona a empresa. Adianta nada eu chegar na empresa e falar que vou fazer uma documentação, vou elaborar uma política de privacidade, se eu nem sei qual é o objetivo da empresa, com o que a empresa trabalha, qual é o objetivo fim da empresa. E um dos documentos mais importantes que a empresa terá ao final será o relatório final sobre a adequação, sobre cada etapa que foi feita dentro da empresa. Só a política de privacidade não demonstra a conformidade da empresa. O quarto erro também é o erro clássico, que é achar que para cada dado, cada coisa que for feita dentro da empresa precisa ficar pegando consentimento, como se consentimento fosse a única base legal para que haja coleta de dados. E não é assim que funciona. A lei, ela tem 10 hipóteses legais e o consentimento é apenas uma das hipóteses. Ir por esse caminho de necessitar sempre do consentimento do titular de dados seria burocratizar de forma indevida a relação entre controlador, operador e titular de dados, o que é totalmente inviável. Se a lei nos traz 10 hipóteses, o ideal é pegar cada dado e fazer uma relação entre cada hipótese para ver onde que cabe, para que não haja sempre a necessidade de haver o consentimento para que a empresa consiga coletar aquele determinado dado. Tudo vai depender dos dados e dos motivos a que leva a empresa para coletar aqueles dados. É um erro achar que sempre você necessitará pegar a assinatura com o termo de consentimento do titular de dados para conseguir tratar, armazenar e eliminar determinados dados, já que existem outras 9 hipóteses legais. Erro número 5. A pessoa que coletou os dados achar que deve eliminar os dados assim que o objetivo fim do contrato já tiver acontecido. Ou seja, terminou de pagar todo o contrato, pronto, vamos rasgar o contrato e jogar no lixo, será eliminado. Não faça isso. Te faço os seguintes questionamentos. E se for um documento, um contrato de compra e venda de imóvel em que a pessoa não tiver regularizado a situação como proprietária do imóvel lá no cartório de imóveis? Se houver algum processo que tenha a ver com a propriedade ou a posse do imóvel, esse contrato vai precisar constar lá no seu processo. E se for um contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios? Como você, advogado, vai se defender de uma possível ação se você não tem o documento? Você já parou para pensar que se alguém te obrigar, advogado, a eliminar os dados, seria um cerceamento de defesa? Então, cuidado com o artigo 16 da Lei Geral de Proteção de Dados, de que trata sobre a eliminação desses dados. Esse artigo precisa sim ser relativizado e você precisa pensar em cada caso a forma que se dará a eliminação para que futuramente, se acontecer alguma hipótese de processo ou de questões administrativas, você tenha aquele documento ou você tenha aqueles dados. Quando você, advogado, estiver atuando num processo e esse processo acabar, você não deve eliminar os dados já de imediato. Existe um tempo para cada pessoa, para cada empresa, fazer a eliminação da forma correta, porque senão ele estará eliminando provas.
E aí você tem que pensar que cada pessoa física ou jurídica pode ser que tenha uma lei específica de que trata daquela profissão ou daquela atividade empresarial. Sabendo disso, pode ser que cada pessoa, cada empresa que você fizer adequação tenha um tempo de eliminação diferente. Por exemplo, o advogado, ele não só corresponde ao direito civil, ao CPC e o Código Civil, mas também ele tem as suas leis, os seus regulamentos específicos, que regulamentam como que deve ser exercida a sua atividade. Médicos, clínicas de saúde também têm regulamentos específicos. Então, eu jamais posso tratar uma clínica, um hospital ou um médico da mesma forma como eu trato um advogado ou da mesma forma como eu trato um pet shop. São empresas diferentes e devem ser tratadas de formas diferentes. Então, a eliminação de dados deve ser feita de forma diferente também. Senão, você estará tirando o direito do seu cliente de conseguir provar, de conseguir se defender perante a ANPD ou judicialmente no Tribunal de Justiça. Por isso que eu sempre falo que o profissional que vai fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados dentro da empresa, ele tem que ser multidisciplinar e interdisciplinar. Ele tem que entender de diversas matérias, como, por exemplo, entender de direito civil, entender também um pouco de trabalhista, entender de direito consumerista, que é o Código de Defesa do Consumidor, principalmente, e também entender de regulamentos, leis específicas. Cada empresa precisa ter a sua avaliação individual e personalizada. E o sexto erro é achar que todo dado que é coletado, que vai para dentro do processo judicial, ele se torna um dado sensível. Ou seja, que qualquer dado que estiver dentro do processo é um dado sensível. Mas, gente, nome não é dado sensível, é um dado comum. Profissão não é um dado sensível, é um dado comum. Esse, sem dúvidas, é o beabá da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a primeira coisa que você vai estudar na Lei Geral de Proteção de Dados para saber como que a lei funciona. O primeiro ponto é saber o que são dados e como que esses dados se subdividem, ou seja, dados comuns, dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes. E aí você pega a caixinha e aí você pensa, essa caixinha imaginária. Dentro da caixinha de dados comuns, colocaremos os dados comuns. Dentro da caixinha de dados sensíveis, colocaremos os dados sensíveis. O que eu tô querendo dizer com isso é que a gente não deve misturar as ideias. Existe uma regra que é assim, eu aprendi com o professor, na época que eu fiz prática em Direito Civil para passar na OAB, com o professor Darlan Barroso. Ele sempre fala, o que abunda não prejudica. Porém, se a gente for pensar nesse caso especificamente, não é abundante, não é uma informação que traz algum conhecimento, muito pelo contrário. Acrescenta em nada e demonstra que aquele profissional nitidamente não é um profissional de Lei Geral de Proteção de Dados e nitidamente não fez uma leitura breve da lei, que a lei é clara ao dizer o que são dados comuns e o que são dados sensíveis. Eu vou explicar um pouquinho mais. Todo mundo tem um nome, correto? Em tese, suponho que este nome não vai trazer algum preconceito devido ao próprio nome, em razão do próprio nome. Então, ele é um dado comum. Sempre que a gente fala de um dado sensível, a gente está falando de um dado que, se ele for vazado de alguma forma, se ele for compartilhado de alguma forma, ele pode trazer aquele preconceito para aquela determinada pessoa, para aquele titular de dados. Sempre que a gente falar de um dado sensível, a gente tem que pensar na vulnerabilidade que aquela pessoa fica se aquele dado, por algum motivo, for exposto. Como, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem câncer. Isso pode ser prejudicial nas relações negociais dela. Muitas pessoas podem não querer contratar, firmar contratos com essa pessoa, porque vai que acontece alguma coisa, é imprevisível. E se acontecer, como que ficam os negócios? Ou seja, pode trazer um certo preconceito e o fato dela ter câncer atrai uma vulnerabilidade, uma instabilidade negocial. E ela vai sim, muito provavelmente, sofrer preconceitos devido a essa questão. Por isso, nesse caso, ter o nome dela, ter o CPF dela, ter a profissão dela, conseguir identificá-la como pessoa,
tendo ainda a condição de que ela tenha doença X, faz com que essa situação torne o dado sensível. E não é porque é um dado sensível que ele não pode ser tratado. Ele pode sim ser tratado, em alguns casos ele deve ser tratado. Como, por exemplo, dentro de uma clínica, de um hospital. Se ela estiver tratando câncer, é importante que faça constar na ficha dela que ela tem câncer ou que ela teve câncer. Mas existem formas de lidar com esse dado. O tratamento deve ser de uma forma diferenciada. Então, o dado que estiver dentro do processo, se não for em referência àqueles dados sensíveis que a própria lei nos traz, ou algo que traga alguma certa vulnerabilidade e que deixe a pessoa tão exposta que possa ser que haja algum preconceito, então não é um dado sensível, vai ser um dado comum. Nesse processo, o advogado disse que queria que o processo se tornasse segredo de justiça por causa dos dados sensíveis que o processo continha. E os dados sensíveis eram o nome, a profissão, o CPF, o RG, o endereço. Porém, todo o processo, existe uma lei de que trata isso, dizendo que todo o processo deve ser público. Então, o pedido desse advogado colidiu completamente com essa lei. Que se for dessa forma, quer dizer que todos os processos judiciais se tornarão segredo de justiça? Nenhum processo será público mais? Para mim não faz sentido. Lógico que se você colocar alguma informação dentro do processo que seja uma exposição para aquela pessoa, que seja o titular daquele dado, então sim, você pode fazer com que aquele dado específico, você pode requerer, no caso, né, quem vai tornar será o juiz, você pode requerer que aquele dado específico se torne sigiloso e que seja apenas de conhecimento das partes que estão dentro do processo e dos advogados que estão dentro do processo. Mas aqueles dados do artigo 319 do CPC, que é você qualificar a pessoa com nome, RG, CPF, endereço eletrônico, endereço, enfim. Esses dados são dados comuns. Mas se você sentir que aquele dado específico não é comum, aí sim você pede para que aquele dado se torne sigiloso, porque ele é um dado sensível. A lei, a gente sabe que é muito nova ainda, ela entrou em vigência no final do ano de 2020. Então, por mais que tenham já muitos processos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, já são mais de 600 processos, como a gente viu aí na mídia, ainda assim não tem decisões suficientes ainda para gerar aquele impacto jurisprudencial. Tem muita coisa que a gente ainda precisa aguardar aí o Poder Judiciário ou decidir, ou de repente aparecer no nosso escritório esse caso, para que a gente saiba como lidar e qual vai ser o resultado dele, para daí a gente saber quais serão os próximos capítulos da Lei Geral de Proteção de Dados aí no futuro. Se você tem dúvida de por onde começar a entender a Lei Geral de Proteção de Dados, se você não entendeu muito bem ainda sobre dados comuns ou dados sensíveis, então você pode ir lá no meu vídeo, que eu deixarei o link aqui no card, mais para o final do vídeo. E aí você clica e será direcionado já para esse vídeo em que eu falo por onde começar. Agora me diga, qual foi o erro que você já viu pessoas cometendo aí no dia a dia em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Algum desses erros que eu comentei aqui nesse vídeo fez sentido para você? Você chegou a ver isso na prática? Qual outro erro que você gostaria de me informar que viu alguém cometendo e que eu não citei aqui nesse vídeo? Se você quiser saber um pouco mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho um site, o www.ericademorais.com.br, em que eu falo sobre direito contratual e Lei Geral de Proteção de Dados, que são as áreas em que eu atuo. E lá no Instagram, @ericademorais, eu também falo um pouco sobre Lei Geral de Proteção de Dados, direito contratual, escritório de advocacia e tiro algumas outras dúvidas que tem em relação ao Instagram ou qualquer outra coisa que vocês me pedirem, mas sempre relacionado ao mundo jurídico. Então é isso, eu espero que tenha agregado conhecimento a você e que você tenha gostado realmente desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você assistiu esse vídeo até aqui, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, porque dessa forma você será notificado sempre que um vídeo subir aqui no canal. Se você tiver ideias de outros vídeos que eu possa trazer aqui para o canal, pode me deixar nos comentários também. Então é isso. Tchau!